Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal Receita e Modo de Preparo. E a receita de hoje é a de um delicioso bolo de fubá sem glúten. É isso mesmo, é um bolo de fubá, uma paixão nacional, mas sem glúten. Eu vou mostrar para você os ingredientes dessa receita, lembrando que todos os ingredientes e as suas quantidades estarão descritas no box aqui embaixo. Nós vamos ver agora quais são esses ingredientes e na sequência vamos preparar a massa já para levar o nosso bolo ao forno. Solta a vinheta e a gente volta com os ingredientes já. Muito bem, então para esse bolo delicioso de hoje, de fubá sem glúten, nós vamos utilizar 3 ovos inteiros e também 1 xícara de leite frio, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de açúcar. Aqui eu estou utilizando açúcar cristal, mas você pode utilizar o açúcar refinado, o açúcar aí da sua preferência, tá bom? Nós vamos utilizar 1 xícara de óleo, 1 xícara de fubá, 1 xícara aqui para que ele seja então sem glúten, né? De farinha de arroz e 1 colher de chá de erva doce e 1 colher de sopa de fermento em pó. Vamos para o preparo desse bolo. Então, como que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos adicionar aqui no nosso liquidificador todos os ingredientes líquidos. Vamos começar pelos ovos. Adicionei aqui todos os nossos ovos. Agora eu vou adicionar o nosso leite. Adicionados os ovos e o leite, vamos adicionar o nosso óleo e o nosso açúcar, todo o nosso açúcar aqui também. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos bater estes primeiros ingredientes para que na sequência, depois que isso aqui estiver tudo bem misturado, a gente entra com os outros ingredientes. Uma dica importante aqui para você enquanto a gente está preparando, já desde o início, eu já liguei o meu forno para ir aquecendo em 180 graus, tá bom? Então, é ideal que quando você for começar a receita, até um pouquinho antes, você já coloque o seu forno para aquecer em 180 graus, tá bom? Vou bater os ingredientes, os primeiros então, e a gente já vai para os... Bom, muito bem, a gente já bateu aqui por cerca de 1 minuto, 1 minuto e meio os nossos líquidos junto com o açúcar. Agora eu vou adicionar todo o nosso fubá. E aí eu vou adicionar esse fubá todo aqui e vou bater ele um pouquinho. Vou bater ele aqui uns 20 segundinhos só para ele incorporar nesse líquido. Pronto, vocês viram que na sequência, né, eu já, depois do fubá, adicionei a farinha. Lembrando que a gente está utilizando a farinha de arroz. Se você não quiser fazer ele sem glúten, então só substituir a mesma quantidade pela farinha de trigo, tá bom? E na sequência, eu já coloquei a erva doce e o nosso fermento em pó. Aqui eu já tenho uma forma que eu também já deixei preparada. Estou utilizando uma forma de 22 centímetros.
para essa quantidade de massa que a gente bateu. Ela está untada com manteiga, margarina e farinha, tá bom? A mesma farinha que você está utilizando para o bolo. Aí depende da sua escolha. Agora a gente vai colocar essa massa na forma, lembrando que o meu forno já estava ligado, aquecendo em 180 graus. Nós vamos assar essa massa, né, esse bolo, por cerca de 30 minutos em 180 graus de temperatura. E agora aqui com a ajuda de uma espátula, a gente vai colocar aqui toda essa massa, vamos aproveitar ela toda, para que a gente não perca nada, né, gente? A gente tem que hoje aproveitar tudo, porque a gente não pode desperdiçar nada. Desperdício é uma bobagem. Então, eu coloquei aqui todo a nossa massa, né? Já na nossa forma untada. E agora, então, olha só, tá tudo aqui. Eu vou levar para o nosso forno em 180 graus por cerca de 30 minutos. Isso vai variar um pouquinho de forno para forno. Essa massa ela vai crescer e a gente vai acompanhar. Daqui a pouco a gente volta com ela pronta, tá bom? Até já. Bom, gente, olha só, meu bolo já assou. Já desenformamos ele. Ele assou em 35 minutos, numa temperatura média de 180 graus, tá bom? Eu vou cortar agora aqui uma fatia dele e vou provar pra gente ver como ficou esse bolo, que tá um espetáculo. Eu vou colocar aqui no pratinho. Olha só, olha que bolo, ó, fofíssimo, fofíssimo. Olha que bolo maravilhoso que ficou. Eu vou provar. Olha só, olha que bolo fofinho, ó, maravilhoso. Vamos provar esse bolo pra gente ver como ele ficou? Bom, gente, agora é aquela hora mais difícil, né, do trabalho todo. Olha, o bolo então ficou maravilhoso. Eu vou cortar um pedaço. O cheiro, o perfume, por conta da erva doce, né, que a gente coloca. Olha lá, vamos ver. Divino, maravilhoso. Embora ele é sem glúten, né, que acaba sendo um pouco mais saudável, ele tem o mesmo sabor do bolo feito com a farinha de trigo, mas é um bolo um pouco mais saudável para você que está querendo fazer um bolo delicioso sem glúten. É um excelente pedido, é uma excelente receita. Eu recomendo que você faça aí para sua família, para o café da manhã, para o café da tarde, ou até mesmo para você vender como uma opção saudável de bolo, tá bom? E depois, se você fizer, marca a gente aqui no YouTube ou lá no nosso Instagram, siga a gente, se inscreve aqui no canal, dê o seu joinha, compartilhe com mais pessoas, porque quando você compartilha, quando você ativa aí o joinha, ativa também as notificações para receber mais receitas do nosso canal, a gente consegue ajudar com que mais pessoas recebam, né, as nossas receitas, assistam os nossos vídeos e quem sabe aí possam utilizar como uma opção de fonte de renda. Muito obrigado, gratidão, luz e paz em seu coração e a gente se encontra numa próxima receita. Até lá!